Muy buenos días, amados. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición grande estar nuevamente É para con mim uma benção ustedes grande estar novamente com aquí vocês, en aqui Ciudad em del Ciudad Carmen del Carmen, para compartir con ustedes aquí para en la compartilhar com isla vocês aqui na unos ilha momentos de compañerismo uns momentos de alrededor companheirismo de la ao palabra redor de Dios. da Palavra de Deus. Nos dice el Nos mismo diz Jesucristo o mesmo Jesus Cristo en San Mateo capítulo 24 versos em São Mateus capítulo 24, versículo 34 al 47, 34 ao 47, hablándonos de la venida del Hijo del Hombre, falando-nos da vinda do Filho do nos dice Homem. cosas aquí muy importantes Nos diz que coisas aqui nosotros muito importantes, no podemos muito dejar importantes, pasar que nós não podemos alto, deixar passar por alto. porque Por quê? nos enseñan Nos ensina cómo estar esperando la como venida está del Hijo del esperando Hombre a vinda do Filho y do nos Homem enseñan e nos cómo ensina como será el tiempo, como será o qué cosas tempo estarán sucediendo e que coisas estarão en la acontecendo iglesia del Señor. na igreja do Capítulo Senhor. 24, verso 34. en Capítulo adelante 24, de versículo 34 San em Mateo diante dice, de São Mateus de diz: cierto os digo que Em no verdade pasará vos digo esta que generación não passará essa hasta que todo geração esto acontezca. até que tudo isso El aconteça. cielo y la tierra pasarán, O pero céu e mis a terra palabras passarão, no mas as pasarán. minhas palavras Pero não del día passarão. y la hora nadie Mas sabe, o ni dia aun e los a hora ángeles de los ninguém cielos, sabe, sino nem solo mesmo os mi anjos Padre. nos céus, Mas como en los senão días somente de meu Noé, Pai. así será la venida Mas del como Hijo nos del dias de Hombre. Noé, assim será a Como vinda en do los días Filho de do quién? Homem. De Noé. Como nos dias de quem? De Porque Noé. como en los días antes Porque del como diluvio nos dias estaban antes do comiendo dilúvio y estavam bebiendo, comendo e casándose bebendo, y dándose en casando-se casamiento, e hasta el dando-se em día en que casamento, Noé entró en el até o arca dia que Noé entrou y na no arca. entendieron. Hasta E que não vino el entenderam, diluvio até que y veio o se los dilúvio llevó a todos. e os levou a Así será todos. también la venida del Hijo Assim del será Hombre. também a vinda do Filho do Homem. Entonces estarán dos en el Então campo, estarão dois no el campo, uno será tomado y el otro um será tomado dejado. e o outro será Dos deixado. mujeres estarán moliendo en un molino, Duas la mulheres una será estarão tomada y moendo la em um otra moinho, será dejada. uma será tomada e a Velad, outra será pues, deixada. Porque Velai, no sabéis pois, porque não a qué sabeis hora a que ha hora de venir vuestro há de Señor. vir o vosso Senhor. Pero sabed esto, que Mas si el sabeis padre de isso, familia supiese que se a o qué hora el pai de ladrón família habría de soubesse a venir, qual hora velaría o ladrão y no haveria de vir, dejaría minar su casa. velaria e não Por deixaria tanto, minar también a sua casa. vosotros estad preparados, Portanto, também vós estáis porque el Hijo preparados, del Hombre vendrá a porque la o Filho hora do Homem que virá a no hora pensáis. que não ¿Quién pensais. es, pues, Quem el é, siervo pois, fiel o y servo fiel e prudente, prudente, al cual puso su Señor sobre su ao qual casa pôs seu para que Senhor les dé sobre el sua casa, alimento a tiempo? para que lhes dê o alimento a tempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo Bem-aventurado aquele servo ao así. De qual, cierto quando seu os Senhor digo venha, que o sobre ache todos fazendo sus assim. bienes le Em verdade pondrá. vos digo que sobre todos os seus bens Que o Dios porá. bendiga nuestras almas con su Que palabra Deus y abençoe nos nossas permita almas com sua entender. palavra e nos permita Nuestro tema entendê-la. es la recompensa Nosso tema del é a obrero recompensa do fiel. trabalhador Recompensa fiel, del a recompensa fiel. do servo O sea, del fiel, ou seja, do fiel y servo prudente, del obrero fiel e fiel prudente, y prudente. do trabalhador Tomar fiel e asiento si tienen la prudente. bondad. Podem sentar-se, queiram ter a gentileza. Este pasaje que nos habla Essa del passagem que siervo nos fiel fala y do servo prudente fiel e prudente nos da una enseñanza muy grande, nos dá um ensinamento muito grande, la cual es abarcadora. o qual é abarcador. Esto cubre a Isto cobre mensajeros dispensacionales, a mensageiros dispensacionais, mensageiros de eras, cobre também a pastores, también a congregaciones, cobre também a cubre congregações, a individuos y cobre también a também a naciones. indivíduos e também a nações. Porque nosotros estamos viviendo en un sitio, en Porque un nós estamos planeta vivendo em um lugar, del cual em um Dios planeta, do qual Deus diz: dice, mía es la tierra. minha y su é a plenitud. terra O e sea, que sua estamos viviendo plenitude. en un Ou seja, que estamos vivendo em um pertenece território a Dios. que pertence a Deus. Y Dios le ha dado al ser humano, E Deus deu ao ser humano territorio este para território que lo administre. para que o Por tanto, administre. Portanto, Cada persona como administrador cada pessoa en como los administrador, días de nuestro Dios,
nos bens de nosso está Deus, colocado como um siervo, como e um está obrero, colocado como um para que seja servo, fiel como um e trabalhador, prudente, para que seja fiel e trabajando prudente, en trabalhando esa propiedad nessa propriedade divina. divina. Y ahora, E agora, cada persona como individuo cada pessoa como indivíduo tiene cuerpo, tem corpo, tiene espíritu tem y espírito tiene alma. e tem alma. Y Dios es el que le ha E dado Deus al é o ser que humano deu ao lo ser que humano es. o que ele é. Por lo tanto, el ser humano Portanto, o ser está humano responsabilizado en está cuidar responsabilizado de su cuerpo, em cuidar de de seu su corpo, espíritu do seu y de su espírito alma. e da sua alma. Y no podemos E defraudar não podemos nuestra defraudar alma. a nossa alma. La Escritura dice: el que peca A Escritura diz: o que defrauda peca, su alma. defrauda a Por sua lo alma. tanto, tenemos que ser fieles Portanto, temos que ser fiéis e prudentes en lo que Dios nos no ha que dado Deus nos deu ministrar. para Y ahora cada individuo como un administrar. obrero, un siervo fiel E agora, cada prudente, sea indivíduo, como um hombre, obreiro, como um servo fiel e prudente, está seja llamado homem ou a mulher, alimentar está su chamado cuerpo. a alimentar o seu corpo. Si deja de comer, Se deixa de comer, se pone delgado, se debilita, fica se magro, enferma. se debilita, se enferma e Por lo morre. tanto, tiene una responsabilidad. Por Portanto, eso tem es uma que responsabilidade. el ser humano, Por desde que isso nace, é que o ser está humano, desde que buscando nasce, comida. está buscando comida. ¿Han visto los bebés cuando nacen? Se Viram la os boca, bebês quando nascem? ¿dónde está la comida? Em seguida, procuram onde Y está a enseguida se comida. pegan al pecho E em de su seguida, madre pegam o para peito de sua mãe tomar su leche, para comer, para tomar seu leite, para recibir comer, su alimento. para receber seu Y alimento. ya el ser humano viene con el E já o instinto ser humano de vem com o instinto alimentarse. de se alimentar. Y ahora, E agora, eso es isso é el cuidado para nuestro cuerpo. El o cuidado para o cuanto a nosso corpo. nuestro O alimento, cuidado quanto ao para que nosso pueda alimento, continuar. para que possa continuar vivendo. Y necesitamos alimentar E nuestro necessitamos espíritu y alimentar nuestra nosso alma. ¿Y espírito con e qué nossa alma. E vamos a com que? alimentar nuestro espíritu y nuestra Vamos alma? alimentar nosso espírito e nossa alma? ¿Acaso podemos tomar un pedazo Por de acaso pan podemos tomar um pedaço de pão y pescado y cosas así e peixe para e darle a coisas nuestra assim alma y decirle, para "Come, dar à nossa para alma que e te dizer: alimentes"? come para que te No alimentes? solamente de pan Não, vivirá el hombre, nem sino somente de pão toda viverá o palabra homem, que sale de senão la de boca toda de palavra Dios. que sai da boca de Y cada Deus. persona como individuo E cada está pessoa, como indivíduo, está responsabilizado a alimentar sua alma. Essa é uma responsabilidade Essa é uma responsabilidade que lhe corresponde a cada pessoa como indivíduo. Porque se não come o alimento espiritual Porque de la se não palavra come de o Deus alimento para el espiritual tiempo da en que palavra vive, de Deus para o muere tempo em que vive, espiritualmente morre esa alma, espiritualmente y luego essa alma, el final de ella será e echada, depois o final dela será ser lançada, echada al lago de fuego é ser lançado y ao lago de desaparecer. fogo Dejar e de desaparecer, existir totalmente deixar de quando tuvo la existir oportunidad totalmente, quando de teve a recibir oportunidade de vida receber eterna. vida eterna. E agora vean ustedes como E agora cada vejam persona, vocês por quanto como tiene cada el libre pessoa, albedrío, porquanto tem o lhe livre-arbítrio, lhe corresponde la responsabilidad de a responsabilidade recibir ese alimento, de receber esse alimento, de obtener esse alimento, de obter esse de darle alimento esse alimento a sua alma, e de dar para esse que alimento à esté sua fuerte alma, espiritualmente. para que seja forte Creyendo en el Dios de espiritualmente, Abraham, de Isaac y de crendo Jacob, no Deus de Abraão, de Isaac e de sirviéndole Jacó, todos los días de su vida, servindo y todos os dias de esperando sua el vida cumplimiento de cada e promesa que esperando él o ha cumprimento hecho, de cada y promessa que ele disfrutando las fez que ya están e cumplidas, desfrutando as que já estão y cumpridas recibiendo los beneficios de las que e ya recebendo han os sido benefícios cumplidas das que já a foram través cumpridas de la historia bíblica, através da história bíblica, incluyendo las del pasado e incluindo as do las que passado está e cumpliendo incluindo as en que este está tiempo final. cumprindo neste tempo final. Y así, E nuestra assim, alma es nossa alma é alimentada. alimentada. No hay otro alimento para nuestra Não alma, há sino outro la alimento palabra para que nossa alma, sale senão a de palavra la que boca de sai Dios. da Y la boca de de Dios Deus. son los mensajeros E a de boca Dios, de los Deus são profetas os de Dios. mensageiros de Deus, os La palabra que profetas de sale de la Deus. boca de Dios, del A palavra mensajero que de sai da Dios para boca de el Deus, do tiempo mensageiro de en Deus que para o Dios envía ese tempo mensajero. em que Deus envia esse Ese es el mensageiro. alimento espiritual para la Esse é o gente alimento de ese espiritual tiempo. para as pessoas desse tempo. Por eso es tan importante Por isso é tão importante cada pessoa sendo como um indivíduo, siervo, um obreiro, sendo um siervo servo, fiel, um trabalhador, prudente, um servo fiel e que prudente, alimenta que alimenta sua alma, porque coloca em sua casa porque coloca em sua el casa alimento, y o está a alimento cargo de su e casa ele está a cargo de sua de casa, alimentar. de alimentar sua alma.
Cada pessoa faz contato com o mensageiro de sua era. O vê, o recebe, e então dele recebe o alimento que vai colocar dentro de sua alma, com o qual vai alimentar a sua alma. Viram simples que é tudo? E agora? Cada ministro, como pastor, está responsabilizado de sua congregação, de ter o alimento espiritual na congregação, para que esteja bem alimentada essa congregação, com a palavra de Deus que corresponde ao tempo em que está vivendo. Está responsabilizado a ter esse alimento em folhetos, em vídeos, e ter os equipamentos necessários, e está responsabilizado em buscá-lo, esse alimento. Se não há forma que o enviam, ele está responsabilizado em ir a buscá-lo para a sua congregação, para assim ter bem alimentada a sua congregação, porque quer que essa congregação, essas pessoas, estejam preparadas para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes têm que ser transformadas. E para isso têm que estar alimentadas com a palavra de Deus correspondente ao tempo que nos corresponde viver. E cada congregação está responsabilizada em compartilhar o alimento espiritual para todas as pessoas. Primeiramente, para as pessoas de sua congregação, e depois compartilhar a todos os demais, dar a oportunidade às demais pessoas, e assim trabalhar na obra evangelística, levando a mensagem da palavra de Deus para todo ser humano, o alimento espiritual para a alma dos seres humanos que vivem nesse tempo final. Porque não há outro alimento espiritual para a alma, senão a palavra que sai da boca de Deus para o tempo final. Portanto, dai vós de comer, como disse Cristo. Em 2 ocasiões lá, quando realizou os milagres dos pães e dos peixes. E agora ele, de era em era, realiza um milagre. E de dispensação em dispensação, realiza um milagre, onde produz, por criação divina, por sua palavra criadora, o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. E cada anjo mensageiro, como mensageiro, está responsabilizado de sua era para alimentar essa era. E onde está esse mensageiro? Onde tem que estar? Pois na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde são alimentados os filhos e filhas de Deus, com o alimento espiritual da palavra de Deus, para cada era. Deus coloca aí nessa era e dá mensagem para essa era. E ele tem que estar recebendo essa mensagem para dá-la ao povo, dar aos filhos e filhas de Deus, porque ele foi colocado na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, como servo fiel e prudente, para dar o alimento a tempo aos filhos de Deus na casa de Deus. E, assim como cada mensageiro tem grandes promessas, de grandes bênçãos que Cristo lhe dará, assim a tem também cada pessoa como indivíduo, e cada pastor como ministro. E cada congregação tem também grandes bênçãos. Porque a congregação que trabalha, levando a mensagem e tendo o alimento, dando o alimento às suas pessoas, é abençoada por Deus. Portanto, crescerá. E agora? Cada mensageiro tem grandes bênçãos de Deus prometidas, e para o último dia, há uma bênção em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, que diz: o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Assim diz Cristo para o vencedor do último dia. Por isso é que
tem grandes bênçãos ángel mensajero del para día o anjo postrero, mensageiro do en último dia, y de la iglesia del Señor em Jesucristo, e da Igreja do Senhor Jesus correspondiente a la Cristo, edad correspondente à era que corresponde a este que tiempo final, corresponde que es a la este tempo edad final, de la que é a piedra era angular. da pedra angular. Por lo tanto, recibirá la bendición Portanto, de la receberá adopción a bênção de adoção para poder herdar y sentarse con Cristo en su e trono sentar-se com Cristo em y seu trono recibir autoridad e receber autoridade sobre todas as nações ser así adoptado. ser assim O sea, adotado. recibir su adopción, Ou seja, recibir receber sua su adoção, receber transformación, recibir el sua cuerpo transformação, nuevo receber o corpo y novo continuar trabajando e en la continuar obra de Dios, trabalhando pero ya na obra de Deus, adoptado. mas já adotado. Y si es algo grande y E maravilloso se é algo trabajar grande e en la maravilhoso obra de trabalhar Cristo, estando en estos na obra cuerpos, de ¿cómo Cristo, será? estando en el nesses cuerpo corpos, eterno, imagine en como donde no será tendremos estando em corpos limitaciones, eternos, será onde não algo teremos grande y limitações. maravilloso. Será Y algo para los grande que e trabajan maravilhoso. junto al mensajero E del para día os que postrero, trabalham junto ao mensageiro do último dia, también hay grandes bendiciones, também há grandes porque al ser bênçãos. adoptados tendremos el Porque ao cuerpo ser nuevo y adotados, teremos o continuaremos corpo trabajando novo e con ese continuaremos cuerpo trabalhando eterno. com esse corpo Y eterno. estaremos aquí de 30, 40 E estaremos días, aqui de después nos 30 a iremos 40 con dias Cristo a la e cena depois nos de iremos las com bodas del Cristo Cordero. à Pero hay ceia una das labor bodas do Cordeiro. importante para ser llevada a Mas há um cabo en trabalho esos importante 30 para ser o realizado 40 días. nesses 30 a Recuerden 40 que dias. Cristo, cuando resucitó, Lembre que los Cristo, quando santos ressuscitou, también resucitaron con él, os los santos também santos del ressuscitaram Antiguo com ele, Testamento, y os aparecieron santos a do muchas Antigo personas, Testamento. y E Cristo apareceram a continuó muitas enseñando, pessoas. predicando, E Cristo continuou ensinando, pregando aos seus llevando a discípulos cabo también e realizando também sinais, milagros. milagres. Ahora Agora, podemos ver que hay grandes podemos ver que há grandes para todos bênçãos los hijos. para todos os filhos e filhas de Deus. Por lo tanto, trabajad en la Portanto, obra trabalhai del Señor, na obra do Senhor, no por la comida que perece, sino não por pela la comida que habita perece, eterna, senão permanece la cual el Hijo del Hombre pela os vida, dará, dijo pela que a Cristo. vida eterna permanece, E a qual o agora, Filho do Homem os dará, diz Cristo. Nos ha tocado vivir en el tiempo, E agora en el nos día correspondeu posterior, viver no tempo final, no último dia, conforme al calendario actual conforme que se usa, ao el calendário atual que se calendario usa, o calendário gregoriano. gregoriano. Estamos viviendo Estamos en vivendo 1999. no 1999. 1999 anos transcorreram do nascimento de Cristo até aqui, conforme ao calendário gregoriano. Y E el próximo año, en diciembre o próximo ano, 31, em a las 12 de dezembro la noche, conforme al 31, calendario às 12 gregoriano, da noite, conforme ao calendário do termina gregoriano, el año 99 y termina o comienza ano el 99 e começa o ano 2000. comienza a vivirse Começa a viver-se el año o ano 2000. 2000. Según dicen segundo dizem estudiosos con relación al calendario estudiosos gregoriano, com relação ao porque calendário dice gregoriano. Porque dizem cuando que Cristo nació, quando Cristo nasceu, conforme a ese calendario, conforme fue el esse año calendário, primero foi o ano de ese primeiro calendario que fue desse calendário hecho. que foi feito. Luego, cuando Cristo cumplió un año E de depois, quando Cristo cumpriu um ano de calendário idade, já o calendário chegou já al año chegou número 2. ao ano número Y 2. por eso es que conforme al calendario, E para por isso é que, muchas conforme ao personas, calendário, para muitas cuando pessoas, termine el año 2000, quando que termina o ano será 2000, en diciembre 31 del año 2000, que será em entonces 31 de dezembro do ano 2000, los 2000 años então de terminam Cristo os 2000 anos de hacia acá. Cristo até Y aqui. luego el año 2001 E depois o ano será el 2001 primer año será o primeiro ano del siglo XXI y do será el século primer XXI. año del próximo E será o primeiro milenio. ano do Pero próximo para otras milênio. personas Mas para outras no es así, no pessoas piensan así. não é assim, não Y pensam assim. piensan que en E diciembre pensam 31 que em de 31 de dezembro de 1999 termina el siglo XX y comienza termina el o siglo século XX XXI. e começa o século XXI. Y por consiguiente comienza el E, próximo consequentemente, milenio. começa o próximo Pero milênio. que hay esas diferencias, Mas ainda que existam porque essas que diferenças, otros piensan que por que que os outros cuando pensam Cristo cumplió un año, que quando Cristo entonces cumpriu um fue el ano, primer año então foi o del primeiro ano calendario. do Y calendário? entonces, por esa causa E então, por essa causa, es que piensan é de esa manera. que pensam dessa maneira. Pero si le aplicamos el calendario profético, Mas se ya aplicamos o estaríamos calendário en el profético, año 2000, já estaríamos no ano 2000, 20 y algo. 2020 Digamos, alguma coisa. 2025, año Digamos anos 2028, 2025, por ahí. 2028, por aí. Pero
Mas, ¿por qué calendario? por, ¿Dios estará contando el tiempo? por qual ¿O calendário será que Deus se han estará acoplado contando o los tempo? calendarios? Ou será El que gregoriano con se el profético, misturaram con os el de Dios. calendários? O gregoriano com o Ahora, una cosa profético, sí com o de sabemos, y Deus. es que para el Agora, fin uma coisa sim sabemos, e é que para o del fim siglo, que es do el século, tiempo de la siega de la que é o cosecha, tempo da ceifa da el trigo, los colheita, escogidos de Dios, o trigo, están os prometidos escolhidos de para Deus ser estão cosechados, prometidos recogidos. para ser colhidos e ¿Cómo recolhidos. serán recogidos? Como Por serão medio de los ángeles recolhidos? del Hijo del Hombre enviados Por meio dos anjos para do Filho do juntar el Homem, trigo, para enviados llamar para y juntar o juntar a trigo, los escogidos para de Dios chamar con e la gran juntar voz os de trompeta, escolhidos de Deus, como dijo com a Jesús. grande voz de trombeta, como En San disse Mateo Jesus. 24, verso 31, Em y São enviará sus Mateus ángeles con gran 24, voz de versículo trompeta 31, y e juntarán enviará seus a anjos sus com grande escogidos. voz de trombeta e juntarão os seus Esa es una escolhidos. promesa Essa é uma promessa de Cristo de para Cristo ser cumplida en este para tiempo ser final. cumprida Y neste en la tempo parábola final. del trigo y de la cizaña E na dice parábola que do eso trigo e será do joio, diz que en isso el será fin no del fim siglo. Por do eso século. ustedes notarán que Por isso vocês notarão en que cada ciclo em en cada donde ciclo, la humanidad ha llegado al fin onde a humanidade de chegou un ao siglo, fim de um século, la humanidad a ha humanidade estado esteve inquieta y ha inquieta estado e esteve a la expectativa, à expectativa, vigilando, esperando vigiando, de un momento a otro el esperando de um cumplimiento momento a de la outro o venida del Hijo del cumprimento Hombre da con sus vinda ángeles. do Filho do Homem com Porque seus está anjos. prometido ahí en la Biblia Porque está que el prometido aí tiempo na de la Bíblia cosecha de la que siega o es el tempo da fin colheita, da del siglo. ceifa, é o Y fim para do el fin del século. siglo Dios E enviará para o fim do el Hijo século, del Deus Hombre enviará enviará, ¿qué? o Sus Filho do Homem ángeles enviará o quê? para llevar a cabo Seus la anjos, cosecha. para Por lo realizar a tanto, colheita. la Portanto, evidencia a evidência del fin del siglo al cual se do refiere fim do Cristo, século ao qual se refere la Cristo, evidencia a de ese fin del evidência siglo es desse fim do el século é envío de los ángeles del Hijo del o Hombre envio para dos anjos do Filho do recoger Homem para el trigo y recolher o colocarlos en trigo el e alfolí. colocá-los Y eso es lo mismo de las no celeiro. palabras de Juan el Bautista E isso é o cuando mesmo das dijo palavras de João Batista quando que disse Jesús que era Jesus era el que vendría después de él. o que viria Y él depois dijo, dele. él es el que los bautizará con E disse: Ele é o Espíritu que Santo os y fuego. batizará com Espírito Santo e Él fogo. dijo, su aventador Ele en su mano disse: está. Y Seu aventador em sua mão está. vamos a ver cómo lo dice aquí, E vamos ver como diz para que aqui, tengan el cuadro claro. para que tenha um quadro claro. Capítulo 3, Capítulo 3, verso 11 en adelante Versículo dice, 11 de San diante Mateo, diz, yo a la verdad os de São bautizo en Mateus, agua para arrepentimiento, em verdade pero vos el que batizo viene em água tras para mí, arrependimento, cuyo calzado yo no mas soy o que vem digno de depois de llevar, mim, es cujo más poderoso calçado que eu yo. não sou digno de Él levar, os é bautizará mais en poderoso que Espíritu eu. Santo Ele os y batizará fuego. em Espírito Santo e fogo. Su aventador está en su mano. Seu aventador está em sua mão, e limpará sua era, e recolherá seu trigo y quemará la paja en fuego que no nunca celeiro, se e apagará. queimará a palha no Ahora fogo que vean nunca se ustedes que apagará. aquí el que Agora vejam vocês que recoge aqui o el que trigo recolhe o trigo es el Señor. é o Senhor. Y en la parábola del trigo y la cizaña E na palavra do trigo e son do los joio ángeles del Hijo del Hombre. são os anjos do Y Filho do cuando Homem. Cristo habla de la venida del Hijo del Hombre en E San quando Mateo, Cristo fala capítulo da vinda do 16, Filho do verso Homem, em São 27, Mateus dice capítulo 16, versículo que el Hijo del Hombre 27, vendrá con sus diz que o ángeles Filho do Homem virá com seus y anjos, entonces pagará cada uno e conforme a então sus pagará obras. cada um conforme Vamos as a suas leerlo para que obras. lo tengan claro. Vamos lê-lo para que tenham claro. Vamos a leer un poquito antes. Vamos ler um pouquinho antes, Capítulo 16, verso 24 capítulo al 16, versículo 28 24 ao 28 porque diz: entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Então Jesus si alguno disse a quiere seus venir en discípulos: pos de mí, Se alguém niéguese quiser a sí vir mismo, depois de mim, y tome negue-se su a si cruz mesmo y e sígame. tome sua cruz Porque e todo el siga-me. que quiera salvar su Porque vida, todo que la queira perderá. salvar sua vida Y a todo perderá. el que pierda su vida E por todo causa de que mí, perca sua la vida por hallará. causa de mim, Porque a ¿qué achará. aprovechará el Porque hombre que aproveitará si o ganar homem todo el mundo y se ganhar o perdiere su mundo alma? todo ¿Ven? e Lo perder más sua alma? importante del ser humano es Bem, que o mais el importante alma. do ser humano é o Porque quê? eso A es lo alma. que es la persona. Por quê? Esa Porque es la isso é o que é a simiente. pessoa. Essa é a Esa es la semente. semilla, A semente. el alma de la A persona. alma da pessoa. E Ahí en el alma de la persona, aí na alma da persona pessoa o es é que a simiente pessoa de Dios, ou não é ou é simiente de Deus. semente de Deus ou não Ou é és alma semente de de Deus, Deus. ou não és Ou é alma alma de de Deus Deus. ou não é a alma de Deus. E essa é E a essa é semente que ha sido colocada a em semente que foi cuerpos colocada em humanos. corpos Cristo humanos. dijo en San Mateo, Cristo disse capítulo em 13, São Mateus capítulo 13,
O capítulo 15, verso 13. Capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, sí. Verso Capítulo 13. 15, versículo 13. Pero respondiendo él dijo, Mas respondendo toda ele disse: planta que no plantó Toda mi Padre planta que não celestial plantou o meu será Pai Celestial será desarraigada. desarraigada. O sea que toda alma Ou seja, que toda alma que no viene que não vem de Dios colocada, de Deus, que no es colocada aquí colocada, por Dios, que não é colocada aqui por Deus, será desarraigada. será Toda planta que no desarraigada. sembró mi Padre celestial será Toda planta que não semeou o meu Pai Celestial será arrancada. E agora aqui encontramos que es encontramos que é el Mesías, o el Messias, precursado, o el precursado, que lleva a cabo el recogimiento o que del realiza o recolhimento do trigo. trigo. Y en la parábola de las E de na la parábola trigo y la cizaña, do trigo e son do los joio ángeles são os del Hijo del anjos Hombre. do Filho Y do en Homem. San Mateo capítulo 24, E em São Mateus verso capítulo 31, 24, donde versículo dice, y enviará 31, sus ángeles onde con diz: gran voz de E enviará trompeta, seus anjos y com grande juntarán voz de trombeta a e sus juntarão escogidos. a seus Ahora, escolhidos. vean, ustedes Agora, los escogidos vejam vocês, os son escolhidos representados en el trigo. são representados no trigo. Los escogidos, el trigo es Os recogido escolhidos por do trigo los é ángeles del Hijo del recolhido Hombre con la gran pelos voz de anjos do Filho do trompeta Homem, com a del grande Evangelio voz de del Reino, trombeta do Evangelho en do el día Reino, postrero. no último dia. Ahora, Agora, en San Mateo 16, que em São estábamos Mateus leyendo, 16, que estávamos lendo, passamos al verso 26, ao versículo donde dice, 26, porque ¿qué onde diz: aprovechará Porque el hombre o si que ganare todo aproveitará el o mundo homem y se perdiere ganhar su todo o alma? mundo e perder sua alma? No le aprovechó de nada vivir Não lhe en la aproveitou de nada tierra, si viver pierde na su terra, alma. se perde Porque sua no se alma. preocupó por Porque não se alimentar su preocupou alma con em la alimentar palabra a de sua Dios, alma com a palavra de correspondiente Deus, al tiempo en que estaba correspondente ao viviendo. tempo Por que estava tanto, vivendo. Portanto, muere espiritualmente y después muere morre físicamente. espiritualmente e depois Cuerpo, morre espíritu fisicamente, y alma, corpo, espírito e porque alma, será echado en el lago de porque fuego, será lançado porque no saldrá lago de fogo, culpable porque en el sairá juicio final. culpável no juízo Porque final. Porque el que cree o que en crê Cristo no es condenado, em Cristo mas não é pasa de condenado, muerte a vida. mas Pero el que passa no de cree morte ya à es vida. condenado. Mas o que não crê já é condenado. ¿O qué recompensa dará el Ou hombre por que su alma? recompensa dará o homem por sua alma? Muchos quisieran Muitos después quiseram, depois, dar toda su propiedad por dar la toda salvación de su alma. toda a sua propriedade pela salvação da Si sua alma. pierden la oportunidad que tienen aquí en Mas la se tierra, perdem a oportunidade que después tem ya aqui na no terra, hay más depois já oportunidad. não há mais Porque el oportunidade. Hijo del Hombre vendrá con Porque o Filho do Homem virá Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre na con glória de sus seu ángeles, Pai, com y seus entonces anjos, pagará e a então cada uno conforme sus pagarão a cada um conforme suas obras. Y obras. ahora el Hijo del Hombre viniendo con sus E ángeles, agora o Filho do donde Homem está el vindo Hijo com del Hombre, seus ahí estarán los ángeles del anjos. Hijo del Hombre. Y donde estén los ángeles del Hijo Onde del esteja o Hombre, Filho do Homem, aí estarão os el anjos Hijo do del Filho do Hombre Homem. manifestado. E onde estejam os anjos do Filho do Homem, aí estará o Filho do Homem manifestado. En alguien está E esa manifestación em alguém estará essa del manifestação Hijo del Hombre, el do ministerio Filho de do Jesús. Homem, o ministério de Y Jesus. estará la manifestación del E ministerio estará a de Moisés y el manifestação do ministerio de ministério de Elías, Moisés e porque o Moisés ministério de Elías, los dos Elias, olivos son porque o los Moisés e ángeles Elias, del os Hijo duas del oliveiras, Hombre. são os anjos do Y Filho do el Homem. ministerio de Cristo es el E o ministério de del Hijo del Cristo é o Hombre, ministério es la do Filho do manifestación del Homem. Hijo del Hombre, É a manifestação con do Filho do sus Homem, ángeles viniendo en el día com postrero, seus anjos para vindo no último dia, así para traer assim las bendiciones divinas trazer as para el bênçãos trigo, divinas para o ser llamado y trigo, juntado cada escogido ser de chamado e Dios. juntado cada escolhido de Cada Deus, persona representada en el trigo cada y ser pessoa representada no para ser trigo transformada y llevada e ser con preparada Cristo para ser a la transformada e cena levada com de las Cristo a bodas ceia del Cordero. das bodas do Cordeiro. Ahora hemos visto Agora vimos este misterio esse mistério de la recompensa del da siervo, recompensa del do obrero servo, fiel do trabalhador, y prudente. fiel e prudente. Seamos fieles y Sejamos prudentes fiéis e prudentes con nosotros mismos, com nós mesmos, alimentando nuestra alma con alimentando la nossa palabra de alma Dios, com a palavra y de también Deus, llevando el alimento e espiritual também para que levando o otras alimento personas y espiritual nuestros familiares para que outras pessoas e también nossos familiares alimenten também sus almas. alimentem suas almas. Y así trabajemos en la E obra assim trabalhemos de na Cristo, obra en la de casa de Cristo, Dios, la iglesia na de casa de Jesucristo, Deus, a igreja en de la edad Jesus Cristo, que na nos era corresponde que vivir, nos en la edad corresponde viver, de a la era piedra angular. da pedra angular. Y así también E assim los também ministros. os ministros, Y así también el e assim ángel também del Señor Jesucristo o para anjo la do edad de la Senhor piedra Jesus angular. Cristo para a era da pedra angular. Y E así también cada congregación. assim também cada congregação. También esto es aplicado Também a las isto é naciones aplicado
as pero de eso nações, hablaremos mas disso em outra falaremos ocasião. La recompensa, em outra ocasião. vean A ustedes, es recompensa, grande, vejam vocês, é grande. es vida eterna É vida eterna para toda persona, todo para toda hijo, pessoa, todo hija de filho Dios, como e filha de individuo, Deus, como y indivíduo también e também para cada ministro, y para cada también ministro una e posición também importante uma posição en el importante reino de nuestro amado no reino Señor do nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Esto es así para cada persona como Isto é assim individuo, para cada para cada pessoa como ministro indivíduo, y para para cada el ángel ministro mensajero del e para o Señor del anjo día mensageiro postrero, do Senhor como do último también para dia, los ángeles y como mensajeros também para de os las anjos edades mensageiros das pasadas. eras passadas. Una posición importante en el reino de Dios, Uma posição importante que no estará reino de Deus, establecido en este planeta Tierra. que estará ¿Y estabelecido qué neste planeta Terra. oposición importante? E que posição Habrá para importante nosotros? haverá para La nós? Escritura dice que Cristo A con su Escritura sangre diz que nos ha Cristo, com o redimido, seu sangue, nos nos ha redimiu, limpiado de todo pecado y nos nos ha limpou de hecho para todo nuestro pecado e Dios nos reyes fez para y nosso Deus sacerdotes. reis Y no e hay posición sacerdotes. más alta que E la não de há reyes, posição mais alta sacerdotes que de y reis, jueces, y sacerdotes e esa es la juízes. posición E que essa é a Cristo posição le que da Cristo dá a cada miembro a de su cada iglesia, membro de sua igreja, con cada mensajero y cada ministro com cada mensageiro e cada ministro de cada de edad. cada era. Así es que vean, no hay posición más Assim que alta vejam, não há posição que la mais alta posición que Cristo que a posição que Cristo tiene tem para los redimidos con para su os sangre redimidos com seu sangue preciosa, para precioso, todos los que para todos os que pertenecen al cuerpo pertencem místico del Señor ao Jesucristo, corpo o sea, místico a do la Senhor iglesia Jesus Cristo, ou seja, del a igreja Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Ahora podemos ver que vale la Agora pena podemos ver que trabajar vale a pena en el trabalhar reino de Dios. no reino Vale de la pena Deus. ser un siervo Vale o a una pena sierva ser um fiel servo y ou uma serva prudente, fiel e prudente, un obrero o una obrera um fiel y obreiro ou prudente uma obreira trabajando fiel e prudente, en la obra trabalhando de Cristo y na trabajando obra de por sí Cristo misma, e la trabalhando por si persona, mesma, para a alimentar pessoa, su alma. para alimentar sua Esa alma. es una labor, un trabajo Esse é um que toca a trabalho la persona. que corresponde à pessoa. Algunas veces, Algumas persona podrá vezes, decir, alguma es pessoa que poderá para ir a dizer, buscar la literatura é que es para muy ir lejos. buscar a literatura é muito longe, O es que para ir a escuchar un video. ou é que para ir escutar um muito vídeo é muito longe. ¿Y quién se perjudica? Pues E la quem se persona, prejudica? si no busca Pois a el pessoa, alimento se não espiritual para su busca alma. o alimento espiritual para sua alma. Ahora, el que Agora, es prudente y fiel, o que é prudente dice, e fiel diz, eso es cerca, más lejos, isso é perto, era 2000 años atrás, mais en la tierra de longe era Israel. 2000 anos atrás na Agora, terra de Israel. Es más Agora, cerca, está é mais a nuestro perto, alcance. está ao nosso alcance. En nuestra congregación, hay Em nossa alimento espiritual en congregação, abundancia. alimento espiritual em abundância. ¿Ve qué Bem, cerca es? bem que próximo, que perto é, Que si fuera yendo a Jerusalén, que se allá al fosse templo adorar a indo a Dios. Jerusalém, lá no Isso templo sim adorar a que é Deus, isso sim que é longe. Pero vean ustedes, Dios Mas vejam ha hecho vocês, provisión para todos nosotros Deus fez y nos tiene provisão para todos en nós. nuestro país, E nos en el tem em país nosso de país, cada escogido nos tiene el no país de alimento cada espiritual en escolhido, nos diferentes tem um alimento espiritual congregaciones. em Y diferentes en la congregación congregações. que se reúne la E persona, na congregação ahí que hay se reúne a alimento pessoa, espiritual para el alma aí de la alimento persona, espiritual para a alma para da él, pessoa, para su familia para ele, también, para que le para lleve a sua su família e também y para que le ele leve lleve a sua sus família vecinos e para que leve a seus a las demás vizinhos personas de su e comunidad. as demais pessoas de sua comunidade. Ven que no hay ningún problema. Veem que não há nenhum Es que algunas problema? veces É que los algumas problemas los vezes tiene la gente en la mente os problemas têm as porque pessoas na cabeça, piensan porque pensam el tiempo no y el trabajo tempo que se pasa e o en ir trabalho de un que se, lugar a otro. Pero es se que un passa obrero, em ir de um trabalho de um lugar a un outro. siervo, un obrero que está trabajando, Mas que um pues obreiro, sabe que um tiene que servo, pasar um algún obreiro que trabajo. está trabalhando, pois sabe que tem que ter No algum se lo van a trabalho, traer a la casa, não vão trazer y em se lo van casa a leer, e y vão se lo van a ler explicar, e vão explicar. y luego le van a decir, E depois vão "Hijito, dizer, ahora descansa". Milhinho, agora descansa. No, cada persona tiene que Não. Cada hacer la pessoa parte tem que fazer a que le parte corresponde. que lhe corresponde. Todo siervo fiel, Todo E servo prudente fiel e es prudente é un siervo, un obrero um servo, um Esforçado. trabalhador, esforçado, que se esfuerza, que lucha que se esforça, que luta por hacer lo mejor, por trabajar y por fazer o lograr. melhor, por trabalhar e que conseguir lleva a cabo. êxito no que Cada uno de realiza. ustedes tiene que lograr E cada um éxito de vocês tem que en usted mismo. alcançar o êxito em você mesmo.
Dando-lhe assim a oportunidade a Cristo, dando-lhe assim a oportunidade a Cristo que trabalha em com você, a palavra que você lê com a e palavra escuta, que você lê e escuta, com o e trabalho que você com o trabalho lleva que você a cabo. realiza. E logo as recompensas le toca E a depois, Cristo nas darlas. recompensas, corresponde a Cristo Assim que dá-las. sepan que Cristo tendrá Assim que saibam que recompensas, Cristo terá recompensas, aunque ainda que no trabajamos por recompensas, sino não por trabalhamos amor por a recompensas, Cristo. senão por amor a Pero él Cristo. dice que vuestro Mas ele trabajo del disse que Señor vosso trabalho no no es en Senhor vão. não é em vão. Por lo tanto, él tiene unas recompensas Portanto, ele muy tem umas hermosas recompensas para muito cuando formosas. Para quando él ele nos lleve con él a la nos cena leve com ele a boda del ceia Cordero. das bodas do Pero Cordeiro. comenzamos a recibir recompensas aquí. Mas começamos a receber Cuando seamos recompensas aqui. transformados, tendremos Quando la sejamos recompensa del transformados, cuerpo nuevo. teremos a recompensa do corpo novo. ¿Ven? Bem, Y así e assim já estaremos recibiendo recompensas estaremos recebendo grandes. recompensas grandes. Aún cuando Ainda nosotros escuchamos su voz, quando nós recibimos escutamos la sua voz, recompensa recebemos a de recompensa entender de su palabra entender y de sua recibir palavra su mensaje. e de receber sua Su mensagem. palabra, su mensaje Sua palavra, sua es mensagem una recompensa grande que é Él uma nos da. recompensa grande que Ele nos dá. Y así por el E, estilo, assim por estamos estilo, recibiendo todos los días de nuestra vida. estamos recebendo todos os dias de nossa vida recompensas. Olhem, Hoy, estar Hoje, usted vivo estar você vivo es é un día más de recompensa que um Dios le dia está mais de recompensa que Deus está dando dando. a Y ya le você. ha dado muchos días, E, muchos e años, já deu muitos a los dias, que muitos tienen anos, unos cuantos años. aos que Antes têm de uns quantos recompensa. anos. Anos de recompensas. Ninguna persona se merece estar viva, Porque nenhuma pessoa merece estar pero por viva. la misericordia de Dios, Mas pela misericórdia de estamos Deus, vivos estamos en esta vivos tierra. nesta terra. Y vivimos en la tierra por, E vivemos y na para terra un por propósito e divino, para um propósito para divino. ser siervos, obreros, Para fieles, ser servos, trabalhadores Cristo fiéis a nuestro Cristo, Salvador. nosso Que las Salvador. bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, Que as sean bênçãos de sobre Jesus todos Cristo, ustedes anjo do y pacto, sobre mí sejam también, sobre todos vocês e sobre mim também. que Él nos E use que Ele en nos su use obra en em este sua día obra posterior. nesse último Y dia. pronto se complete el E número logo de se los complete o escogidos de número Dios, dos y escolhidos de pronto Deus. todos E depois los todos muertos en Cristo sean resucitados os en mortos em cuerpos Cristo sejam eternos, y ressuscitados nosotros em que corpos vivimos eternos, seamos e nós que transformados. vivemos Y sejamos llevados todos con transformados, Cristo a la cena e del levados Cordero todos en com el Cristo cielo. à ceia das bodas do En el Cordeiro nombre no céu, eterno del Señor no nome Jesucristo. eterno do Senhor Jesus Amém. Cristo. amém. Amém e amém. Que Dios le bendiga. Que Deus y lhes les guarde, abençoe y muchas gracias e por lhes vuestra guarde, amable e muito atención. obrigado por vossa amável atenção.